Então, nós estamos na nossa aula sobre cronofarmacologia. Eu tenho a cronocinética, né, ou a cronofarmacocinética, que é um estudo para avaliar as variações rítmicas previsíveis nos parâmetros farmacocinéticos dos medicamentos. Os parâmetros, quem são? A absorção, né, a distribuição, o metabolismo, a excreção de medicamento. Então, isso que nós vamos ver agora, ou seja, existe variações circadianas no processo de absorção, de distribuição, do metabolismo e da excreção de medicamentos, né? Então, sabendo como isso funciona em termos circadianos, eu posso identificar qual é o melhor tempo para que o medicamento tenha uma eficácia melhor, né? E aí, com isso, eu vou otimizar o meu tratamento. Então, olhando na absorção, né, existe ritmos na absorção? Então, do que é que depende, né, a absorção? Então, se eu tiver aqui, eu pensando, né, um medicamento oral, ele vai ser pela boca, cai aqui no esôfago, vai no estômago, e aqui ele vai ser, parcialmente, ele vai ser absorvido aqui, e uma parte ainda, né, vai ser excretada. Então, olha, do que é que depende da absorção? Do ácido gástrico. Então, veja, eu não posso, por exemplo, né, ingerir uma proteína. Se eu botar aqui uma proteína por aqui, o que é que vai acontecer? O ácido gástrico vai desnaturar essa proteína, não vai ter efeito, né? Depende, por exemplo, do que está sendo secretado, né? Das enzimas todas que estão sendo secretadas aqui no tubo digestório. Depende da motilidade gástrica. Depende do tempo do esvaziamento, ou seja, o tempo que ele passa aqui. E depende do fluxo sanguíneo gastrointestinal. Por exemplo, a gente sabe que os medicamentos, né, que a gente chama lipofílicos, né, ou seja, que são absorvidos, né, em gordura, né, eles são muito mais bem absorvidos pela fase da manhã, comparado, por exemplo, com a noite, porque eu tenho um maior suprimento sanguíneo, né, e um esvaziamento gástrico mais rápido aqui, né, pela manhã, quando eu comparo a atividade gástrica pela manhã comparada à noite. Este aqui é um gráfico, né, que está lá nesse trabalho, né, que ele avalia ao longo dos dias, e aqui é a temperatura, não a temperatura do corpo do sujeito, isso aqui é a temperatura do tubo digestório, certo? Então, aqui eu tenho a temperatura que ela está aqui, né, pela manhã, de madrugada, né, o indivíduo acorda, uma temperatura semelhante com a temperatura do corpo, a temperatura do tubo digestivo. Essa temperatura aqui do corpo, do tubo digestório, ela já me diz uma coisa, me diz que o tubo digestório ele está funcionando diferente. Se eu tenho maior temperatura, eu vou ter alterações na circulação sanguínea, tal, e etc. Além disso, né, nós vimos que a absorção, então, alguns parâmetros da absorção eu mudo. Né? Se eu mudo, então eu vou mudar a absorção de determinadas drogas. A outra coisa é a questão da distribuição. Eu vou absorver essa substância, esse medicamento, esse remédio, esse fármaco, ele vai para a circulação sanguínea e vai ser distribuído. Isso vai depender do quê? Do tamanho do corpo, da pessoa, se a composição corporal, se a pessoa ela é mais ou menos, né, obesa, né, porque aí, no caso, a substância, se ela pode se ligar à gordura e ficar presa na gordura. Isso ocorre muito, por exemplo, nos anestésicos, né, os anestésicos, embora, por exemplo, o anestésico, né, inalatório, eles facilmente se agregam, né, à gordura. Então, o indivíduo que, por exemplo, que é muito gordo, ele absorve muito anestésico inalatório na sua tecido gorduroso. E aí ele fica sendo liberado lentamente. E aí o pós-anestésico dessa pessoa demora muito, né? Enquanto que uma pessoa que não tem gordura, essa gordura, o anestésico não fica armazenado, né? Ele vai ser absorvido e eliminado facilmente pelas vias respiratórias. Isso depende também do fluxo sanguíneo, né? Da ligação com as proteínas, né? Porque algumas substâncias se ligam mais ou não. Então aqui eu vou ter as proteínas que são carregadoras, elas vão carregar, né, essas substâncias, e as permeabilidade da membrana. Aqui eu tenho um exemplo, né, mostrando, por exemplo, o fluxo, né, sanguíneo, dilatação, ele é diferente, por exemplo, quando eu comparo ele durante, né, a noite, né, e comparo ele durante o dia. Então, eu sei que a distribuição de uma determinada substância, ela é mais lenta à noite do que durante o dia.
Então, eu tenho que levar em conta, né, este aspecto. Certo? Então, imagine o seguinte, né, eu tenho, né, uma substância que eu preciso, né, que o indivíduo, né, ele gira, fique na circulação sanguínea, e ele vai agir, né, muito localmente. Por exemplo, os quimioterápicos. Os quimioterápicos, né, eles vão agir matando, né, o tumor, e eu sei que esse tumor ele tem uma maior vascularização. Então, se eu usar, né, durante o dia o quimioterápico, eu vou mais facilmente distribuir, fazer com que essa substância, né, esse fármaco, o quimioterápico, ele chegue mais rápido ao tecido e também ele vai ser metabolizado, como nós vamos ver mais à frente. Se eu fizer o uso do quimioterápico à noite, o que é que vai acontecer? Ele vai demorar mais, ele vai ficar mais tempo dentro do organismo, com isso ele poderá provocar mais efeitos colaterais. E aí, no metabolismo, né? O metabolismo, né, basicamente, o principal órgão que vai metabolizar as substâncias é o fígado, né? Então vai ser o metabolismo hepático. Então eu vou ter, dependendo da atividade enzimática, metabolizadora, dependendo do fluxo, né, sanguíneo hepático. Então, na verdade, todas essas fases das drogas, elas têm controle circadiano. A gente já comentou para vocês que no fígado, né, a gente tem, né, os hepatócitos, as células hepatócitos, elas têm os genes que fazem com que eles funcionem, né, de uma forma cíclica. Os genes relógio, conhecido, né, também estão presentes, em muita presença no tecido hepático. Então, o tecido hepático é como se fosse, né, um oscilador periférico. As enzimas microssomais, não microssomais, também exibem variações circadianas. Você tem variação circadiana do fluxo sanguíneo hepático, né? Então, tem várias ações, funções hepáticas que têm variações circadianas, o que significa, então, que o metabolismo de uma droga, de um fármaco, ele vai ter uma variação circadiana. É claro que essa variação ela não é idêntica para todos, né? Porque, dependendo da determinada droga, vai ser um conjunto de enzimas que vão promover o processo metabólico. Então, essas enzimas elas não estão agindo, né, simultaneamente sempre, elas têm diferenças de fases nas suas ações. Então, no metabolismo, basicamente, eu vou depender, claro, aqui da absorção, e aqui eu sei que eu tenho osciladores, e aqui do metabolismo hepático. Além disso, eu sei que toda parte do meu metabolismo, ele depende da minha alimentação, e a minha alimentação também tem um efeito temporal. Então, eu tenho aqui 3 fatores: a alimentação, o ritmo da alimentação, o ritmo endógeno da atividade hepática também vai ser importante, e os ritmos, né, circadianos endógenos, né, do tubo digestório também serão importantes no controle, né, do metabolismo de fármacos. E a excreção, né? Então, vamos pensar aqui o exemplo da excreção, né, renal. Então, a excreção renal, né, como função, ela depende do fluxo sanguíneo renal, da taxa de filtração e da secreção tubular e do próprio pH urinário. E é claro que a gente já sabe que existe uma diferença, né, entre, né, a secreção, a capacidade de excreção renal em relação a uma modulação circadiana. Então, a gente sabe que durante, né, para nós, né, animais, né, diurnos, nós temos a maior atividade, né, da função renal durante o dia. Eu tenho mais fluxo sanguíneo renal, eu tenho taxa de filtração glomerular e secreção tubular renal maior durante o dia do que à noite. Veja, isso aqui, inclusive, é bem interessante, porque para alguns pacientes que têm, né, lesão renal crônica, e aí você precisa fazer hemodiálise, né, você faz a diálise, né, se você faz a diálise à noite, você é mais eficiente do que fazer a diálise de dia. Por quê? Porque se o indivíduo tem já uma deficiência renal, à noite essa deficiência vai ser maior ainda. Então, se você faz a diálise aqui, você tem uma eficiência melhor. Então, a taxa de filtração glomerular é melhor durante, né, o dia, né, e o pH urinário ele é muito ácido à noite e alcalino pela manhã, e isso, então, vai diferenciar a capacidade de excretar ou não determinada substância. E é claro, né, que o que eu estou falando, eu tenho no rim, a gente já sabe que algumas células aqui no rim, elas têm a capacidade de oscilar, então aqui
O rim é um tecido periférico que funciona como um relógio circadiano periférico. E a função renal, ela depende da temperatura corporal, e a temperatura corporal tem um ritmo, depende da atividade, né, e da alimentação, que também é rítmica, depende de funções, né, de hormônios hipofisária, que é a vasopressina, tal, etc., que também é rítmico, né, depende de outros hormônios tiroidianos, que também é rítmico, depende, por exemplo, aqui de alguns hormônios da adrenal, aldosterona, né, os glicocorticoides, etc., também que são rítmicos. Então, tudo isso, né, vai fazer com que a função, né, renal, a excreção renal, ela tenha uma menor atividade durante a noite para a gente e uma maior atividade durante o dia. Então, eu sei que a excreção de um fármaco ela vai ser maior durante o dia. Então, imagine, olha, se eu estou usando, vou voltar aqui o exemplo, né, de uma substância que é um quimioterápico, né, uma substância que eu uso que tem uma eficácia muito boa para combater, né, os tumores, mas também grandes efeitos colaterais. Então, eu preciso que a substância ela vai agir lá no seu órgão-alvo, mas que ela não se mantenha dentro do organismo por muito tempo. Ela vai agir, né, e depois seja excretada. Então, se eu fizer o uso, né, dessa substância durante o dia, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, né, maior excreção dela, ela vai ser mais secretada, né, pelo rim, e com isso eu vou ter menos efeito colateral. Então, a síntese, né, da cronofarmacocinética é porque tanto o processo de absorção, né, de metabolismo, né, e de excreção, né, tanto aqui a excreção, né, pelo rim, como aqui a excreção pelas fezes, né, eu posso ter metabolizado aqui uma substância, ela pode cair de volta aqui no intestino e ser eliminado pelas fezes. Isso aqui é uma outra forma de excretar. Todos esses processos têm variações rítmicas. Se eles têm variações rítmicas, então é importante, né, eu levar isso, né, em consideração. Aqui a gente tem um exemplo, né, por exemplo, que aqui é assim, é o número de casos de dispneias. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um indivíduo que ele tem problema de asma, então aqui é o número de casos de dispneia. Então, o número de casos de dispneia estão aqui, né? Então, eu tenho, durante a noite isso aumenta aqui o número de casos, abaixa. Aqui, ao longo do dia, o número de casos de dispneia é baixa. À noite, aqui, começa a aumentar. Quem já teve asma ou quem teve filho com asmático sabe que é desse jeito. Durante o dia, as crises são menores, né, e à noite aumenta muito. Quem for trabalhar, né, em pronto-socorro, pediatria, vai saber que, geralmente, os pais, né, chegam, né, no pronto-socorro aqui nesse horário, próximo de meia-noite, né, e pouco mais durante o dia. Então, o que é que você faz? Aqui eu tenho dois exemplos, né, de uso, né, aqui de substância, uma, né, usando, né, às 6 horas da manhã e às 21 horas da manhã. Olha, se eu uso aqui às 21 horas, o que é que ocorre? Essa substância ela aumenta mais, então se ela vai estar com um pico maior aqui, ela vai ter mais eficiência usando aqui do que eu usando aqui nesse horário pela manhã. Certo? Então, eu vou fazer o uso da substância aqui nesse horário, né, porque eu estou já aumentando os níveis, né, junto com, né, o efeito que eu tenho mais dose. E se eu for usar aqui, olha, eu vou ter menos proteção. Então, o horário do dia para usar, né, a substância, e no caso, né, ela tem uma eficácia muito grande. E aí, isso tudo a gente sintetiza naquilo que a gente vai chamar de cronoterapêutica, né? A cronoterapêutica ela vai ser a ciência, né, que vai lidar com a otimização da eficácia, né, da droga ou do fármaco, né, e a minimização, ou seja, a redução drástica dos efeitos adversos do fármaco. Porque o que eu quero? Eu quero que ele seja mais eficaz e que tenha um menor efeito colateral possível. Muitas vezes, a concentração média, né, que necessária para o efeito se ter eficácia é muito próxima, né, também, né, dos efeitos adversos. Por isso que eu preciso ter uma otimização disso. Isso vai depender de todos os processos fisiológicos, bioquímicos, né, comportamentais, e esses processos todos estão sob o controle da ritmicidade circadiana. Mas a gente fala de cronoterapia, né, de cronofarmacologia, parece muito bonitinho, mas é claro,
né, tem algumas limitações, não é uma coisa tão simples. Claro que eu tenho que olhar as variações interindividuais, né, no caso, por exemplo, se o indivíduo matutino, vespertino, eu sei que isso tem uma variação, então os ritmos não são todos iguais. A grande dificuldade é as variações interespécies do ciclo circadiano. Por que isso? Porque, geralmente, né, o desenvolvimento de novas drogas, né, ela é feita, primeiro, no estudo, né, celular, no estudo animal e depois vai para o estudo humano. Olha, se eu tenho os principais animais que nós utilizamos para teste, né, são animais noturnos, são diferentes, né, do ritmo circadiano humano. Então, isso tem que ter uma grande diferença. A outra coisa também é a variação de gêneros, que também pode ter modificações. E a outra dificuldade também é a dificuldade de encontrar um marcador confiável da ritmicidade circadiana. O Mário comentou algumas coisas, né, na aula, né, passada, falando, por exemplo, que eu posso usar, por exemplo, o cronotipo, mas não é um marcador muito importante, no sentido não é muito rígido, né, para os aspectos fisiológicos. Eu posso usar a temperatura, mas a temperatura tem que ser temperatura central. Eu posso usar, por exemplo, o ritmo de cortisol, mas o ritmo de cortisol é muito modificado, né, por fatores estressores. Eu posso usar, por exemplo, o nível, né, de melatonina, mas também tem o efeito da luz. Então, tem várias coisas que dificultam. Não é tão simples. Mas a gente tem que olhar com muito carinho, né, muito cuidado com a fisiologia circadiana quando eu estiver pensando em utilizar uma determinada substância. E aqui eu queria comentar de uma forma bastante breve, né, esse trabalho, né, do grupo lá do John Rognash, né, que é um dos colegas nossos, ele já veio ao Brasil várias vezes, né, e esse é um trabalho publicado na Science, né, bastante interessante. Ele chama a atenção, né, ou seja, né, o tempo, né, interessa. Né, a precisão da medicina circadiana, ela pode, né, ajudar a melhorar, né, as ações, né, das substâncias dos medicamentos. E aí ele mostra várias coisas. Né, então, esses gráficos aqui, né, são algumas coisas, ele diz assim, aqui é o tamanho, né, ou seja, do trio, ou seja, é um ensaio clínico, né? Aqui é o número de sujeitos. Eu posso ter um ensaio com 10, com 100 e 1000. Né? E aqui o que a gente tem é do ano de 1970 até o ano 2020. E aqui o que a gente tem, a gente vê que claramente que a maioria dos ensaios, né, principalmente a partir dos anos 90, eles têm aumentado em número, né? Ou seja, cada vez mais os estudos estão se tornando mais complexos, eu estou usando mais sujeitos. E aqui o que ele mostra são dois tipos. É se o estudo levou em conta o efeito do dia. Então, os que estão marcados em azul é que diz sim, e esse não. Então, o que a gente observa, se eu olhar aqui, nos últimos anos, você tem muito mais pontinhos azuis aqui, mostrando que está sendo levado em conta, né, o efeito, né, da hora do dia. E quando eu olho, por exemplo, os tipos de estudos, o que é que eu tenho? Né, em estudos relacionados, né, com drogas relacionadas para hipertensão, né, então aqui boa parte deles tem efeito, né, de câncer, de asma, veja que de asma, quase todos aqui, né, mostraram o efeito do horário do dia. Né. E aqui é algo importante que eu queria aqui chamar bastante atenção, que aqui eu tenho assim, então a meia-vida da droga, né, e aqui está marcado, olha, o que seria a meia-vida? Meia-vida é quando eu uso, né, a substância, eu absorvo a substância, estou ingerindo a substância, e quanto tempo leva para que metade da concentração inicial ela seja reduzida pela metade. Certo? Então, se eu estou dizendo aqui, né, que neste caso é de 0 a 0, está aqui, a meia hora, né, em meia hora, determinada substância, eu ingiro, meia hora ela, né, só tem a metade da concentração dela. Então, ela tem uma meia-vida curta. Então, ela desaparece rapidamente. Aqui tem uma substância, por exemplo, que ela vai durar 26, 25 horas, mais do que um dia. E aqui é o percentual, né, dos ensaios clínicos que demonstraram que tem um efeito diário. O que a gente observa claramente é que as drogas que têm meia-vida curta, né, são as drogas, aqui é 100% dos ensaios mostraram os efeitos, esse aqui também, né? Então, o que a gente observa claramente, assim, as meias-vidas curtas, até, né, próximo, né, de 5, 6 horas, essas substâncias
né, geralmente tem um efeito diário. Já a substância que tem meia-vida longa, mais de 10 horas, tal, não tem tanto efeito, né, circadiano. E aí a gente vê isso, né, em diversas drogas, né, que são os horários, os horários circadianos em que a substância, né, tem um dos melhores efeitos, que a gente está vendo aqui, e aí substâncias diferentes conforme o ano. Então, aqui eu tenho um ano, aqui é os números de ensaio, né, aqui é para câncer, a gente vê, por exemplo, que a gente já tem maior número de estudos agora, no final. Aqui é para antihipertensivo, veja que também a gente já tem muito nos últimos anos, né? Aqui, para substâncias alérgicas, né, que a gente já tem poucos estudos mostrando, né, tem esse, aqui a gente só está vendo 3. Aqui, para artrites, processos inflamatórios, que é o uso, por exemplo, do corticosteroide, né, de antimetabólito, né, de corticosteroide, né, de corticosteroide também. Aqui, para asma, né, veja que para asma já tem vários estudos, né, que beta-agonista e tal, todas substâncias aqui com efeito, né, com contribuição circadiana. Aqui para hiperlipidemia, né, para a insuficiência miocárdia e outras substâncias, né, em gerais. Né? Então, o que a gente está vendo, assim, a gente tem tido, ao longo dos anos, uma maior preocupação dos farmacologistas relacionados à ritmicidade circadiana, uma maior preocupação dos ensaios clínicos, ou seja, nos ensaios clínicos tem sido demonstrado, né, uma predominância, uma participação grande do efeito da hora do dia em que você usa medicamento. Isso mostra a modulação, né, circadiana, né, da substância. O que isso tudo nos leva, né, a falar, né, da cronofarmacologia e da cronoterapêutica. Né? Ou seja, eu tenho todo o sistema circadiano, que está centralizado aqui no núcleo supraquiasmático, eu tenho os fatores ambientais, o claro-escuro, o social, o familiar, os ritmos alimentares, eu tenho um sistema de osciladores circadianos periféricos, né, que isso aqui mostra desde alterações, né, intracelulares, metabolismo, tal, etc. E, é claro, tudo isso contribui, né, que a gente deve pensar numa terapêutica baseada, né, no tempo à medida do possível. Então, eu tenho que levar em conta, né, quando que o sintoma aparece, né, ou seja, a necessidade que eu tenho que reduzir aqueles sintomas, porque eu estou usando medicamentos para reduzir um determinado sintoma, no caso, por exemplo, de asma, né, então eu sei que a dispneia ocorre mais à noite, então eu tenho que usar o medicamento mais à noite. Mas eu também tenho que levar em conta os aspectos rítmicos da absorção, né, da distribuição, do metabolismo, né, e da excreção da droga também. Né. E, é claro, tá, o aspecto da interação da droga, né, com o tecido, né, específico. Né. Então, no geral, né, quando a gente fala de cronofarmacologia, a gente está pensando, né, em elaborar uma cronoterapia